Boa tarde a todos os irmãos aqui da página do Umbanda Eu Curto. Meu nome é Cristiano Nascimento, sou sacerdote de Umbanda, do templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, Mãe Emanjá Ogum Beira-Mar, aqui em Guarulhos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o feminino na Umbanda. Dar um abraço para os irmãos aí que estão nos assistindo. Daniel Marques, que é o idealizador, organizador e administrador da página. Alexandre Comino, Alexandre Takayama, Rodrigo Queiroz, Paulo Dogero, Robson Andreani, PH Alves, Adérito Simões, enfim, são tantos irmãos aí que... Davi Veronese. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Um abraço para todo mundo. A intenção hoje é falar um pouquinho sobre o feminino na Umbanda, mistério feminino. Pouco a gente ouve falar sobre o lado feminino, o lado mãe de Deus. Nós crescemos numa sociedade patriarcal, vivemos debaixo de uma cultura patriarcal e machista. Muitos de nós somos submetidos a esse tipo de criação e a gente costuma olhar para Deus somente como o lado pai, né? A maioria de nós ainda, quando está numa situação de perigo, fala que Deus é pai. E aí é bacana a gente fazer essa reflexão, né? De que Deus também é mãe, não somente pai. E na Umbanda isso fica claro para a gente. Fica muito claro quando a gente olha para os orixás. O lado pai de Deus se manifesta nos orixás masculinos e o lado mãe de Deus se manifesta nos orixás femininos. Vamos falar de Iemanjá, Oxum, vamos falar de Logunã, falar de Egunitá, falar de Obá, falar de Ansã, de todas as mães orixás. Sabemos que existem uma infinidade de outros orixás, tanto femininos quanto masculinos. Falar de Pombagira, quer falar de Baiana, de Cabocla, enfim. À medida que a gente for falando, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai tentando responder. A intenção é homenagear as mulheres, que são tão importantes para nós. E aí eu queria falar, antes de entrar definitivamente na Umbanda, falar um pouquinho sobre a história de como a mulher era vista de uma maneira muito mais sagrada antigamente. Dentro da cultura do xamanismo, a gente estuda a história e vê que a mulher, principalmente pelo fato de poder gerar um filho, ela era vista pelo homem como um ser iluminado e sagrado. No início da era agrícola, quando o homem começa a reunir os animais, cercar os animais, o homem percebe que quando o macho cruza com a fêmea fica prenha, fica grávida, e aí depois de um tempo nasce um filhote. Aí ele passa a entender que ele também faz parte da geração de um novo ser. Até então ele imaginava que isso era uma coisa sozinha da mulher, totalmente da mulher. Aí começa a entrar o processo de dominação do homem, de querer subjugar a mulher, e desse tempo até um tempo mais recente atrás, os direitos, os privilégios e o valor da mulher foi sendo caçado, né? Existiram alguns movimentos ao longo da história, como o movimento feminista e tantos outros, que lutam para reconquistar o espaço das mulheres. E hoje existe um movimento, hoje não, já há algum tempo existe um movimento muito grande de círculo de mulheres, roda de mulheres, estudando e vivenciando o sagrado feminino, que nada mais é do que resgatar esse valor, não só o valor da mulher, mas o valor feminino, em todos os sentidos. Então, Deus Mãe, associado à Mãe Terra,
todo o valor da essência feminina, todo o valor que foi arrancado, retirado da mulher. E nós da Umbanda, nós médiums e simpatizantes da Umbanda, temos acesso, uma porta de acesso muito grande através das mães orixás. O valor de Logonã, que é o orixá da religiosidade, que é a mãe da religiosidade, que trabalha os aspectos negativos da fé. O valor de Oxum, que é a senhora do amor, mãe da prosperidade. De todas as outras mães orixás. O valor de Ansan, que é a senhora guerreira, lutadora. O valor de Obá, que traz essa energia da fertilidade da mãe terra, que nutre o vegetal de Oxóssi. O valor de Nanã, que é o valor da anciã, da vovó, da sábia, da conselheira. E o valor de Iemanjá, que é a mãezona, tida como mãe dos orixás, que traz aquele instinto materno como seu mistério principal. Todas as mães são mães, mas Iemanjá traz o mistério mãe com ela. E aí o homem tem a possibilidade de aprender cada vez mais com esse universo feminino através dos ensinamentos dos orixás. Através da incorporação de uma orixá que traz consigo a essência feminina. Incorporar o Xum e ficar totalmente possuído, totalmente envolvido pela energia de amor, de afeto que o Xum vibra. Não tem como a pessoa ser mais a mesma depois dela incorporar o Xum. Porque naquele momento o amor, em toda a sua plenitude divina, está circulando nas veias, nos pulmões, na alma de quem é aquele médium que está incorporado de Oxum. Então naquele momento o estado vibratório muda, né? Essa força feminina, no caso de uma mulher, trabalha diversos aspectos de autoestima, e no caso do homem, ajuda o homem a entender um pouco melhor esse universo masculino. Tem alguma pergunta aí já, Caio? Pergunta? Não? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós vamos falar um pouco agora sobre Pombagira. Essa força, energia de Pombagira tão amada, tão adorada, tão cultuada e às vezes nem tão compreendida. Infelizmente a gente ainda encontra pessoas que acham que Pombagira desce em terra só para arrumar marido, que Pombagira vai influenciar a mulher sexualmente, né? E aí não dá a essa entidade o devido valor. Eu pessoalmente acredito que existe uma essência feminina por trás de Pombagira muito grande, de autoafirmação das mulheres, de trabalhar a autoestima, do seu valor próprio, de reconquistar o seu espaço, sem querer ser aquilo que o homem é. Que foi isso que a nossa cultura, infelizmente, implantou em nós. Muitas vezes a mulher, para poder conquistar os mesmos direitos que o homem, ela se viu tendo que perder a sua identidade e buscar fazer coisas que o homem faria, do jeito que o homem faria, porque era assim que a sociedade exigia dela. E ainda exige um pouco, né? A gente tem que ser verdadeiro. Quando a mulher, para fazer aquilo que o homem faz, ela não precisa abrir mão da sua essência, da sua maneira de lidar e de fazer as coisas. A sensibilidade que a mulher tem. Então, é um caminho de volta, acredito eu, que a gente já vem vivendo há um tempo. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar dentro da Umbanda também. Na força das mães orixás, na força de Pombagira, que a gente fala de Pombagira porque Pombagira, enquanto entidade, conversa com a gente, né? Está mais próxima aqui dessa nossa realidade,
passou por essa realidade, encarnou um dia, então, independente da época em que ela tem encarnado, ela sabe do que a gente está falando e ela vem para nos alertar, para nos ajudar. Ela vem pegar essa mulher e ajudar essa mulher a olhar para si, a resgatar a sua feminilidade, resgatar a sua autoestima, o seu valor próprio, voltando para a sua essência, daquilo que tinha lá atrás, que se perdeu ao longo do tempo. Porque essa covardia que foi feita com as mulheres durante muito tempo, fez com que a mulher deixasse de ser ela mesma para tentar ser um pouco homem, de uma maneira inconsciente. E esse caminho agora já existe um caminho de volta, né? Essa mulher lutadora, forte, guerreira, mas ainda assim mulher. Ela, mulher com seu valor. Muitas pombagiras incorporam nas suas médiums e falam com elas a respeito disso. A respeito dessas dificuldades, a respeito dos seus traumas, dos seus medos, das suas inseguranças, de que hoje em dia o mundo é muito diferente. As mulheres são independentes, as mulheres estudam, trabalham, conquistam cargos importantes. A mulher nunca deixou nada a desejar para o homem. Embora tudo aquilo que as mulheres foram submetidas fizessem algumas pessoas acreditarem nisso, homens acreditarem nisso e até algumas mulheres. Mas hoje, com os veículos de comunicação, com as redes sociais, com um olhar mais aberto que a sociedade tem, a mulher vem reconquistando o seu espaço e reconquistando a sua essência. Tem uma pergunta aí? Bruno Henrique quer que você deixe uma indicação de livro. Indicação de livro? Poxa, tem tanto livro para indicar, Bruno. Depende daquilo que você está buscando. Se você já é um bandista e quer se aprofundar, se você é um simpatizante, nunca leu nenhum livro. Então, o que eu costumo passar de recomendação é o seguinte. Existe um romance escrito pelo Rubens, O Guardião da Meia-Noite, que é o romance mais vendido e mais lido por umbandistas. O Guardião da Meia-Noite, um livro sensacional. Não sei se você já leu. Esse é um romance que conta a jornada de um espírito que passa aqui pela Terra e aí vai, desencarna e tem a sua etapa para cumprir no plano espiritual, até se tornar um Exu. Muito interessante esse livro. Tem o diálogo com o executor, que mostra como os Exus trabalham no astral, né, para fazer que se vale a lei maior, a justiça divina. Tem um livro que eu estou até em mãos aqui, ó, que é o livro do Médium, Incorporação não é Possessão, escrito pelo Alexandre Comino. Leitura obrigatória para quem estuda desenvolvimento mediúnico com a gente, teologia, porque é o primeiro livro que foi escrito por alguém, um bandista, que fala de incorporação, de mediunidade de incorporação. Sensacional os esclarecimentos e as orientações que são passadas neste livro. Fica muito mais fácil para o médium que está se desenvolvendo lidar com as suas dificuldades ou as suas inseguranças nos aspectos da incorporação depois de ler esse livro. O Renato de Terreiro quer que você fale um pouco dos homens incorporando pombagira. Homem incorporando pombagira, assunto bom, eu gosto de falar sobre isso. Gosto de falar sobre isso porque quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu, como a grande maioria dos homens, tinha dificuldade de incorporar a pombagira. Dentro desse inconsciente machista, dentro dessa preocupação com o que os outros vão pensar, e uma série de outras questões, eu tinha dificuldade, eu demorei, eu me arrisco a dizer, preciso lembrar agora aqui, objetivamente, mas eu me arrisco a dizer que eu acho que pombagira foi a última das entidades que eu incorporei. Eu incorporei a primeira vez caboclo, depois incorporei marinheiro, incorporei baiano, incorporei Exu, fui incorporando todos ao longo do meu desenvolvimento. E pombagira deve ter sido a última, acho que eu já era um médium assim, um pouquinho mais experiente quando eu consegui dar uma passividade para a pombagira incorporar em mim. Porque para mim era difícil, muito novo, imaturo, preconceituoso. Então eu achava que, né, a gente fica preocupado que as pessoas vão pensar e coisa e tal. E aí na época eu não estudava, não tinha
tinha tanto aprofundamento, então eu acabava podando a minha pombagira de trabalhar, não ao meu lado, porque ao meu lado eu sei que ela sempre esteve, mas incorporada em mim, por essas minhas dificuldades que acontecem com a maioria dos homens. Existem alguns terreiros que não é permitido o homem incorporar a pombagira. É uma determinação da casa. E eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque cada casa faz suas regras. Assim como existem algumas casas que o homem não pode incorporar orixá de essência feminina. E aí o que vale para a pombagira também vale para as orixás, na questão da incorporação. Cada casa trabalha de uma maneira. Então, ao longo do tempo, as outras entidades foram trabalhando isso em mim. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns médios incorporados de pombagira, até que eu me despi desse preconceito. E incorporei pela primeira vez. Eu trabalho com a pombagira chamada Maria das Sete Saias. Ela vem na força de Iemanjá, que é minha mãe de cabeça. E ela tem toda uma característica própria, como todas as pombagiras têm. Ela é de fala mansa, de fala baixa, extremamente, que palavra que eu vou usar, ela é muito educada, ela é muito sutil, muito calma, muito tranquila. Quando eu saio de uma incorporação da minha pombagira, normalmente eu estou muito calmo, muito equilibrado, muito tranquilo. Até a minha fala assim fica um pouco mais tranquila, mais mansa, porque essa energia que ela tem me deixa assim. Mas a coisa vai além disso. O fenômeno da incorporação vai além disso. Num outro vídeo que eu gravei um tempo atrás eu falei sobre isso. Que o homem que se dá a oportunidade de incorporar pombagira, à medida que esse processo acontece uma vez, duas e vai se repetindo ao longo da vida mediúnica desse médium, homem, ele passa a enxergar o universo feminino de uma outra maneira. Ele passa a enxergar as mulheres de uma outra maneira. Ele começa a lidar com as mulheres de outra maneira, porque no momento que você está incorporado, você está ali, você está enxergando, ouvindo. Então a entidade está ligada a você pelos 7 chakras, tendo uma comunicação pelo chakra coronário, assim como acontece com todas as entidades. E ela começa a trazer, assim como todas as outras, a sua maneira de pensar. Então, não sou eu que estou pensando. Enquanto médium incorporado, se eu for desenvolvido, eu vou aprendendo a ficar quieto, eu vou aprendendo a não opinar, e aí ela pensa, ela fala, e ela enxerga, e ela escuta através de mim. E a maneira com que ela vai lidando com as situações que se apresentam nas consultas é uma maneira dela. Assim como o boiadeiro tem a dele, o baiano tem a dele e o marinheiro tem a dele. E essa maneira dela lidar com esses problemas vai me ensinando. Quando ela fala com um homem que está com um problema conjugal, com a sua esposa, a maneira que ela aconselha ele. Quando ela atende uma mulher que está com um problema conjugal, um problema de autoestima, qualquer outro problema mais de cunho feminino, como ela lida com isso, como ela ajuda essa pessoa a olhar essa situação por um outro ângulo, como ela ajuda essa pessoa a se esclarecer, a se fortalecer, a ir se trabalhando enquanto mulher. E o homem que está ali incorporado assistindo tudo isso, ele começa a ter uma noção maior de como funciona esse universo feminino, que é a forma da mulher pensar, a forma da mulher sentir, como o corpo dela funciona com todas as suas complexidades, seus ciclos que ela passa durante todo o mês, a maneira que a mulher tem de chefiar quando ela tem um cargo de chefia, a maneira que a mulher tem de cuidar da família. Tudo da mulher é muito particular.
E nós homens fomos moldados por uma outra estrutura. Uma estrutura que por si só já é diferente das mulheres, porém, muitos de nós cheios de preconceito. Quantos de nós não estão numa fechada na rua, de carro, dirigindo, e olha e passa do lado e fala, tinha que ser mulher? Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não associam um erro, uma dificuldade que uma pessoa tem, ao sexo que ela representa? Ou seja, ao fato dela ser mulher. A mulher não sabe fazer isso, não é coisa de mulher, né? E essas coisas todas. Isso é um pensamento limitante, né? Do universo masculino machista. Então, conforme esse processo vai, porque numa única vez você já vai começar a entender. Mas aí é que está o grande X da incorporação. Aquele homem que se priva ou é privado de incorporar a pombagira, ele possivelmente nunca na vida vai desenvolver essa ótica, nunca na vida vai desenvolver essa visão sobre o universo feminino. Porque naquele momento em que eu estou incorporado de pombagira, eu não sou mais eu. E eu falo sem vergonha, aqui sem pudor. Eu sou uma mulher naquela hora. Essencialmente falando, eu sou uma mulher. Ainda num corpo de médium masculino, mas naquele momento eu sou uma mulher. Eu estou pensando como mulher, enxergando a vida como mulher. E para isso, eu não preciso, eu, Cristiano, rebolar pelo terreiro, não preciso colocar uma peruca, cílios, eu não preciso parecer uma mulher. Na minha visão. É assim que eu trabalho com pombagira, e na minha casa os homens também trabalham assim. Porque assim que um consulente chega e conversa comigo, quando eu estou incorporado de pombagira, trocando 3 ou 4 palavras, ele já vai saber que ali é uma mulher que está falando com ele. Então, olha que lindo isso. Quando eu estou incorporado de pombagira, eu deixo toda a minha cultura masculina, meu machismo, os meus preconceitos, os meus trejeitos mais grosseiros, digamos assim, mais másculos, e passo a sentir, a respirar, a falar, a perceber como mulher. Naquela hora eu sou uma mulher. E quem está seguro de si, bem resolvido sexualmente, não tem por que temer esse momento. Porque o incorporado não sai rebolando pelo terreiro. A minha pombagira simplesmente chega, sauda a todos, por alguns gestos com a mão, na sua fala, no seu olhar. Dependendo da pombagira, você olha para ela, se ela trocar uma palavra com você, sempre quer que ela se mexa, só no olhar dela você sabe que ele tem uma mulher. Márcio Silva, perguntando, na maioria dos centros, os homens que incorporam pombagira são homossexuais. Você acha que muitos usam essa prática para poder se vestir de mulher? Interessante essa pergunta aí. Qual é o nome dele? Marcos? Márcio Silva. Márcio Silva. Ô Marcial, boa pergunta, hein? Antes de eu falar desse assunto, eu quero concluir. Você, homem, está bem resolvido? Está casado, solteiro, não importa. Está bem resolvido? Reflita sobre a possibilidade de dar a oportunidade da sua pombagira trabalhar. Não estou falando para você infringir as regras do seu terreiro. Se no seu terreiro é proibido, aí, se no seu terreiro não é permitido, aí acho que as regras servem para ser respeitadas. Agora, se você está numa casa que é permitido e você que não consegue, você fica pensando que as pessoas vão achar de você, que as médias mulheres vão dar risada. Existe um comportamento que pode ser um comportamento de doutrina, que pode ser feito de uma maneira discreta. Pombagira, ela põe a mão na cintura, assim como um baiano põe a mão na cintura, uma marinha põe a mão na cintura, ou a forma dela pegar uma cigarrilha, a maneira dela segurar um champanhe, sua maneira de falar, tudo isso expressa que ele tem uma mulher, mas de uma maneira muito simples. Porque o que vai fazer as pessoas perceberem que ele tem uma mulher são os valores que saem através daquilo que ela está falando. São os conceitos, a cultura que ela traz, a lição de vida, o olhar de vida de uma mulher que passou por muita coisa aqui na Terra, que desencarnou, que teve toda uma preparação, uma outorga espiritual para fazer parte de uma falange, como Dona Maria Padilha, que é uma das falanges mais conhecidas. Portanto, a
a energia, a força, a sabedoria que essas pombagiras têm é enorme. Eu digo, eu venho me tornando cada vez mais uma pessoa diferente, melhor para minha mãe, para minha esposa, para minhas filhas, para as minhas filhas de terreiro e para todas as mulheres que eu me relaciono, porque já há alguns anos eu tenho a oportunidade de incorporar minha pombagira. Numa gira de esquerda, nem todas ela vem, mas algumas vezes ela vem, às vezes ela atende por metade do trabalho, às vezes ela atende 2 pessoas, às vezes ela atende uma pessoa, às vezes ela não atende ninguém. Ela vem, me leva para frente da tronqueira e conversa comigo. Me acalma, deixa a energia dela comigo. Algumas pessoas dizem que não é bom incorporar a pombagira, que senão ela vai embora e essa essência vai ficar em você e você vai sentir vontade de virar homossexual. Eu não acredito nisso, não acredito que um espírito de luz teria a capacidade de atravessar aquilo que não é sua vontade. Porque se ela ajudou você a se resolver, ótimo, ela está cumprindo com o papel dela de ser uma orientadora, uma mentora e uma mãe para você. Porque se você não se aceita enquanto homossexual, talvez um dia sua pombagira venha e te diga: siga aquilo que é o seu desejo, siga aquilo que é a sua natureza. Não faça mal a ninguém e nem a você, mas siga o seu coração, seja feliz. Porque a sociedade reprime, a família reprime, as religiões, algumas religiões reprimem, na Umbanda não tem repressão, muito menos de uma pombagira. Agora, indo para a questão do que o Márcio falou, primeiro, o homem que é homossexual, ele tem mais facilidade de incorporar a pombagira porque ele já tem um pouco dessa forma de pensar, ele já tem um pouco dessa ligação feminina, ele já tem dentro dele uma ligação maior com as mulheres. Eu tenho um homossexual na minha família, aí no meu terreiro, e eu vejo que os homens que são homossexuais, eles têm uma sensibilidade muito parecida com a das mulheres. Eles têm amigas, eles enxergam o mundo de uma maneira muito parecida como as mulheres enxergam. Então, para eles é natural. Eles não têm pudor, eles não têm machismo, não têm preocupação. Para eles é muito mais fácil, muito mais natural incorporar a pombagira. E a gente aprende com eles também. Quando um desses irmãos incorpora a pombagira, ele vem nos ensinar. Assim, quando incorpora outros guias também. Agora, cada casa tem uma estrutura. Eu, Cristiano, não vejo a necessidade de me vestir de mulher para poder provar para assistência ou para alguém que ali tem uma mulher. Algumas casas é permitido, é feito dessa maneira. O pai de santo tem uma pombagira, faz uma festa para ela, faz uma festa de esquerda e veste uma roupa porque ele quer homenageá-la, então ele manda fazer uma roupa e aí tem toda uma caracterização. E eu não vejo isso como uma coisa errada. Eu vejo isso uma coisa como não necessária para mim. Giovanni perguntou se você poderia falar sobre a incorporação das elementais femininas como sereias e ondinas. Legal, vamos falar. Deixa eu concluir o assunto e a gente fala. Então, cada um trabalha a sua mediunidade da forma que lhe for mais saudável. Cada terreiro desenvolve seus médiuns, cria valores da maneira que lhe for mais saudável, mais conveniente. Aí é uma questão muito pessoal na minha maneira de ver. Cada um vai pensar se é mesmo necessário ou não. Na maioria dos terreiros, quando tem linha de baiano, o baiano coloca um chapéu. Quando tem linha de Exu põe uma cartola. Quando tem linha de malandro, põe um chapéu. Quando tem linha de boiadeiro, põe um chapéu. Em algumas casas a caracterização ela é mais completa. Aí vai até onde aquele dirigente, aqueles médicos acham que é necessário isso. Agora, existe esse outro lado que você falou, Márcio. De às vezes a pessoa ter vontade de se vestir de mulher, mas não ter possibilidade, não ter coragem, não ter a oportunidade. E pode ser que em algum momento ela aproveite que está incorporada de pombagira e aproveite para se vestir de mulher. Por quê? Porque naquele momento ela pode, não vou dizer que é uma regra, ela pode estar se escondendo atrás da pombagira para poder soltar um desejo reprimido. E se a gente for observar, tanto Exu quanto pombagira, muitas vezes nos ajudam a colocar para fora os nossos desejos reprimidos.
Porque isso pode virar uma sombra dentro de nós. Porque a partir do momento que a gente reprime em nós, provavelmente a gente vai reprimir no outro, vai julgar, porque a gente não se aceita. E aí a pombagira vai externalizar isso para ver se eu olho e enxergo que aquilo é o que eu quero. E aí ela vai estar trabalhando isso em cima de mim, para que de repente esse homossexual se assuma e de repente, se for da realidade dele se vestir de mulher, que ele faça isso. Porque ninguém tem nada a ver com isso na vida pessoal das pessoas. Cada um se veste como acha melhor, como se sente melhor, como se sente bem. Eu não posso me sentir agredido só porque vi um homem vestido de mulher na rua. Que mal ele está fazendo para mim? Agora, tudo é do olhar de cada um. Realmente pode existir quem faça de uma gira um momento para colocar para fora e aproveitar, como o Márcio falou, das presenças das pombagiras para se vestir de mulher. Assim como eu já vi homens que não são homossexuais, pelo menos não assumidamente, que são casados com mulheres e que uma vez por ano faz a festa para a pombagira e se veste de mulher. A pergunta é necessário para você? Você se sente bem assim? Daí quem responde é você. Para mim não é necessário. Eu não me sentiria bem, porque eu sou homem. E quanto a isso, não tenho problema nenhum de incorporar minha pombagira. E quem vier conversar com ela, vai ver que eu não estou vestido de mulher, que nem tem muitos trejeitos, mas vai poder perceber que ela está ali, assim como muitos médiuns. Como é o nome do irmão que falou sobre a incorporação de cantadas e ondinas? Giovanni. Sempre quando existem essas perguntas mais particulares assim, de alguma maneira minha resposta é parecida, porque como a Umbanda é muito diversa, nós encontramos, se você for visitar 10 templos, você vai encontrar conceitos e práticas diferentes. Então, eu venho de uma casa onde eu fui formado, que é muito comum ter uma incorporação daquilo que eles chamam de Janaína, que nada mais é do que uma sereia, que ela vem sentada de lado. Então, em algumas casas isso é tido como uma força de um orixá, uma força de Iemanjá numa vibração diferente. Em outras casas, isso é encarado como uma encantada, a incorporação de uma encantada. E aí muda o conceito de uma casa para outra. Agora, a minha pergunta, o que eu acho? Eu acho válido, eu acho bom. Se vem, se te faz bem. Durante muitos anos eu participei na casa onde eu fui formado e eu achava lindo, muito bonito. De ver a maneira com que elas vinham incorporadas, sentadas de lado, assim, com as pernas como se fosse assim, o rabo de uma sereia mesmo. E é uma energia extremamente semelhante à de Iemanjá, muito bonita. Então eu acho que é válido, mas eu acho que não é tão comum. A minha percepção é essa. Mas eu sei que existe, já pude presenciar em alguns momentos. E assim como eu falava com outro médium outro dia, a respeito de que às vezes a gente fica tentando encaixotar, rotular e dizer o que é da Umbanda e o que não é, nessas variáveis de práticas, nós sabemos sim que existem algumas práticas que são mais específicas de outras religiões e que um terreiro ou outro absorve menos ou mais. Mas dentro dessas variáveis de práticas umbandistas, às vezes o que eu desconheço, eu acho que não é da Umbanda ou que é errado, e em outra realidade, de um outro terreiro, de um outro irmão, aqui perto ou mais longe, é uma realidade de muitos anos. E eu não posso dizer que é errado e que não é de Umbanda. Porque até então o meu conceito é tudo que é bom, tudo que faz bem, pode sim ser considerado da Umbanda. Agora, o que eu tenho certeza que não é de Umbanda é aquilo que faz mal, aquilo que indica o mal, aquilo que pede o mal, que faz mal para você ou para um outro, incorporado ou não, ser encarnado ou não. Para mim não é Umbanda, não faz parte das práticas de Umbanda. Mais alguma pergunta aí, Caio?
Miguel perguntou o que encantaria na sua percepção. O que é encantaria? O que encantaria? O que encantaria? Será que ele está querendo dizer a respeito de... Quando eu falei de se encantar com a força da pombagira, é isso? Quanto tempo a gente está no ar já? 38. 38 minutos. Normalmente é 50 minutos, 55 minutos, no máximo 1 hora. Vou tentar me estender. Quem chegou depois aí, a gente está aqui falando do universo feminino umbandista, falando das mulheres. Aproveitar até agora para falar um pouquinho das médiums, né? O que é encantaria dos encantados? É uma realidade dentro do terreiro que eu sou dirigente e da maioria dos que eu visito. A maioria dos médiums são mulheres. Se alguém quiser se manifestar aí sobre isso, por favor. Na casa que você trabalha, não precisa dar um número exato, óbvio, mas a maioria é mulher ou é homem? Porque no terreiro onde eu fui desenvolvido, né, os terreiros de irmãos que eu já fui visitar, e no terreiro onde eu sou dirigente, a maioria é mulher. Eu chutaria assim, entre 60%, 65% de mulher. Aqui a gente poderia atribuir a quantidade quase sempre maior de mulher como médium nos terreiros. Será que as mulheres buscam mais a espiritualidade do que nós? Ou será que nós somos mais materialistas do que as mulheres, de uma maneira geral? Porque cada pessoa é uma pessoa, mas que é uma tendência nos terreiros a maioria dos médiums serem mulheres, eu não tenho dúvida. Estou até pedindo para o pessoal escrever aí para a gente ver se... Não precisa criar uma enquete, mas só ver o que todo mundo acha, porque acho que a gente podia falar da figura médium, né? Da mulher médium. A forma com que a dirigente mulher tem de lidar com os filhos, a forma com que essa médium lida com seu desenvolvimento mediúnico, com as suas questões mediúnicas. São coisas interessantes que a gente precisa refletir, porque hoje é um dia simbólico, não é? Dia Internacional da Mulher, então a gente aproveita que essa energia está rolando aí nas redes sociais, nos e-mails, nas famílias e tudo, para falar um pouco sobre isso. Mas o Dia da Mulher é todo dia, concorda comigo? Esse homem que está aí assistindo, o Dia da Mulher é todo dia. Sua mãe deve ser valorizada todo dia. Sua esposa, suas filhas, suas irmãs, todas as mulheres com quem você se relaciona, todo dia é o dia delas. Bem. O Leonardo perguntou qual a sua opinião sobre os terreiros que não trabalham com o povo da esquerda. Eita, aí pegou. Eu pensei que era qual a opinião de não trabalhar com o homem, né, de não deixar o homem incorporar com pombagira, né? Eu tinha falado disso, só que é uma regra da casa. Então, eu conheci uma casa uma vez, na zona leste de São Paulo, e eu fui lá numa sexta-feira, muito tempo atrás, na época que eu estava entrando na banca, eu era muito curioso, né? De vez em quando eu conheci um amigo, tem um terreiro ali, vamos lá, eu ia conhecer algumas casas. E eu conheci uma casa na zona leste uma vez, que eu fui numa gira lá de sexta-feira, e teve um trabalho, acho que foi de caboclo, não, teve um trabalho de preto velho naquele dia. Então as pessoas entravam, tomavam passe, descarregavam, davam consulta, tudo isso, e no final da gira ia ter um descarrego dos filhos da casa e do terreiro. Era uma prática daquela casa, não sei se era a última sexta-feira do mês. E aí eu no canto lá fiquei falando, bom, vou chamar Exu, né? E chamaram baiano. Chamaram baiano para descarregar os médiuns. E a maneira com que eu tinha sido apresentado a linha de baiano e trabalhado com baiano é totalmente diferente, né? O baiano não vinha só para descarregar, vinha e atendia assim como todas as outras linhas. E aí eu perguntei depois o amigo, eu falei, mas não que seja errado fazer um descarrego na força de baiano, porque dá para fazer descarrego na força em qualquer linha. Você está trabalhando com caboclo, chama marinheiro para descarregar. Está trabalhando com bandeira, chama o baiano para descarregar. Cada casa tem uma prática. Longe de mim falar isso.
Mas aí veio a pergunta, né? Como a gente sempre associa descarrego de gira assim à esquerda, eu perguntei. Aí falou, não, a casa não trabalha com incorporação onde Exu e Pombagira. Tem uma firmeza lá da mãe lá que fica lá no canto e coisa e tal, só ela que mexe. E não é liberado, não é trabalhado, não é desenvolvido Exu, Pombagira esquerda no terreiro. Então depois conversando mais com ele, essa dirigente, ela vem de uma linha kardecista. A gente não pode generalizar, mas ela tinha tido um trabalho de 15, 20 anos no kardecismo, depois de alguma maneira as entidades dela começaram a se manifestar e pediram para ela abrir o templo, ela abriu, não lembro exatamente quanto tempo tinha aquele templo quando eu fui visitar, porque já fazia alguns anos, mas ela achou que não deveria trabalhar com a esquerda, talvez por ter uma visão distorcida do que é Exu e Pombagira, porque se você conhece a força do Exu e Pombagira, entende que eles não fazem mal para ninguém, nem quando o médium deseja que exista uma sensação de vingança, de retorno, né? Exu e Pombagira não faz mal para ninguém. Estou falando de Exu e Pombagira que trabalha na Umbanda, sob a estrutura da lei maior, da justiça divina. Não estou falando de espíritos que usam o mesmo nome de Exu e Pombagira, como os pais de santo de poste, ou de qualquer outra coisa que se propõe a qualquer tipo de trabalho. E que muitas vezes diz que é Tranca-Rua, diz que é Marabô, diz que é Maria Padilha, diz que é Maria Mulambo. Estou falando de espíritos que se manifestam na Umbanda, na linha da esquerda, na força de Exu, de Pombagira, de Exu Mirim, Pombagira Mirim. Esses não fazem mal para ninguém. Esses não fazem mal para ninguém, não se submetem aos nossos caprichos, à nossa vaidade, ao nosso ego. Estão para nos aconselhar, nos orientar, nos proteger, estão para nos descarregar também, estão para nos ajudar a trabalhar as nossas sombras, olhar para os nossos defeitos, para as nossas características negativas, para as nossas crenças destrutivas, para os nossos desequilíbrios, e nos ajudam a trabalhá-los, cada um ao seu tempo. E é elemento de força e de proteção de qualquer terreiro, de qualquer médium. Trabalham pela vibração negativa. Eles sabem lidar com toda essa atmosfera, com essa energia, com todo esse astral, ou melhor assim, com todo o baixo astral. É eles que colocam a mão nessas dificuldades. Então, essa casa, que não trabalha, deve ter desenvolvido um outro método, uma outra maneira de fazer com que outras entidades, outras forças realizem aquilo que Exu e Pombagira realiza. Eu sempre trabalhei, gosto, e conheço muita gente que trabalha e gosta, mas assim, nós temos que respeitar, né, meu irmão? Cada casal trabalha da sua maneira. Às vezes fica impossível pra gente conceber, mas a gente tem que respeitar. Eu respeito. O Guilherme quer saber por que se cultua pouco Obá nos terreiros. Legal. E o Mano. O Obá é um pouco mais, de repente, um pouco mais popular e cultuado nos cultos de nação. Pouquíssimos lugares, eu me arrisco dizer talvez nenhum lugar, cultuava o Obá até o Rubens, pai Rubens Saraceni, a quem eu bato cabeça, onde quer que ele esteja. Ele, junto com o pai Benedito de Aruanda, trouxe uma estrutura muito grande, uma nova leitura das 7 linhas. E junto com essa nova leitura, ele trouxe a luz da Umbanda, a luz do nosso conhecimento, extremamente fundamentado, com muita coerência, com muita verdade, não uma verdade absoluta, porque cada templo trabalha de uma maneira, ninguém é obrigado a aceitar. Eu trabalho sobre essa estrutura. Então ele trouxe Manhã Tempo, que por uma confusão de nomenclatura com uma qualidade de Yansan, colocou-se o nome de Logonã. Ele traz, de uma maneira mais intensa para o culto da Umbanda, o Xumaré. Ele traz Egunitá, que depois, por se tratar também o nome de uma qualidade de Yansan do fogo, ele traz o nome de Heroiná. Ele traz Obá. Orixás, esses 4 orixás, bem menos conhecidos ou cultuados dentro da Umbanda.
Dentro dessa estrutura que o pai Rubens trouxe, Obá faz parte com Oxóssi na linha do conhecimento e é aquela terra que nutre todo o reino vegetal. Aquela terra fértil, aquela terra avermelhada. E ela, enquanto consciência, enquanto essência maior, enquanto Oxóssi é expansor, ela é concentradora. Ela, enquanto orixá cósmica, trabalha também os aspectos negativos na linha do conhecimento, ou seja, a ignorância, o vício no aspecto, no valor, no sentido do conhecimento. Então, acho que é um caminho que nós estamos percorrendo de algumas pessoas que se propõem a estudar, a entender, a se relacionar com esse orixá, a entender que ele funciona tão bem quanto os outros orixás que são mais conhecidos e mais populares. Algumas pessoas preferem ficar dentro de uma estrutura que já conheciam, eu não acho isso errado. Outras pessoas se abrem para uma estrutura mais atualizada, mais moderna, mais abrangente. E outros ignoram, acham que é errado. Eu gostaria só de deixar uma reflexão. O irmão que fala, poxa, mas Obá é o orixá do candomblé. Mas quem que disse isso? Vem algum irmão do candomblé com uma procuração assinada pela Obá dizendo que só o candomblé pode cultuar o Obá, o Xumari. Não. Os orixás têm origem na África, mas são divindades. A Umbanda se relaciona com os orixás enquanto divindades, enquanto valores divinos. E na obra do Rubens isso está muito esclarecido, muito coerente. Lembrando que os orixás formam vários pares. Mas isso é aqueles pares primordiais, que estão estruturados nas 7 linhas. Então, Mãe Obá tem tanta força quanto Mãe Iemanjá, quanto Mãe Ansã, quanto Mamãe Oxum, quanto Nanã. E pode fazer sim a diferença na nossa vida, nos auxiliar em trabalhos mediúnicos e para a nossa vida, como... Não consigo ler, estou sem óculos. Então, é uma questão de escolha também de cada templo, uma maneira que o templo tende a lidar com isso, meu irmão. Fala aí. PH mandou um salve, Daniel Gava, o Barba. Daniel Gaia, o Barba. E a Tati Haddad pediu para falar um pouco sobre preconceito dentro do terreiro, com as mulheres, com os guias, incorporação. Para falar que a gente vai abordar num dos vídeos nossos do canal. Legal. O PH mandou um salve, salve aí PH, tá assistindo. Daniel Gaia e o Barba, é isso? Legal. O preconceito com as mulheres dentro do terreiro. Isso é um preconceito geral também de incorporação. Relacionado à corporação? De homem incorporar pombagira, tem muita... Então, às vezes a gente usa esse comparativo, né? Porque assim, é mais comum para a mulher incorporar um caboclo. Chega para a filha, para a mulher e fala, ó, dirigir de caboclo e tal. Não, mas eu não trabalho com caboclo, eu trabalho com caboclo. Ocorre isso. Da média, não trabalho com baiana, trabalho com baiano. Ocorre isso. Porque não é uma regra, né? Será que agora toda mulher vai ter que incorporar só caboclo, não pode trabalhar com caboclo? Então, é comum essa comparação. Por que a mulher tem muito mais facilidade de incorporar o Exu, de incorporar o caboclo, de incorporar o baiano, de incorporar o cigano, de incorporar Zé Pilintro, o malandro? E o homem fica com dificuldade de incorporar pombagira. Olha que a gente está falando só de pombagira. Porque o homem, será que o homem poderia incorporar uma cabocla? Será que o homem poderia incorporar uma marinheira? E aí, me responde você, existe marinheira? Tem dinheiro que trabalha com maruja, marinheira? Porque a gente sabe que tem cabocla, a gente sabe que tem baiana, a gente sabe que tem cigana. Mas não é comum ver vaqueira boiadeira, não é comum ver marinheira. Mas eu já ouvi casos, gente me falando que tem. E eu não vou duvidar, por que eu vou duvidar? Então a mulher consegue incorporar os guias, entidades masculinas, e o homem, nenhuma consegue, que é só pombagira. O resto, vai, tudo bem, pode ser tudo homem, cigano, boiadeiro, baiano, marinheiro, malandro. Então, acho que a questão do preconceito, eu acho que assim, primeiro, a palavra preconceito não cabe dentro da Umbanda. Logo nós que somos vítimas de tanto preconceito, de tanta injúria, de tanta perseguição religiosa, logo nós que aprendemos com o preto velho, que
foi vítima de preconceito, que vem em terra, trazendo todo esse valor daquilo que o escravo passou, e nos tratam como iguais, como seres especiais, porque logo nós, umbandistas, vamos ter preconceito com a mulher. Por quê? Que tipo de preconceito pode ter com a mulher? Porque ela é mais sensível? Porque ela é mais aberta? Porque ela incorpora mesmo? Nessa comparação com o homem, sem querer generalizar, a mulher normalmente tem isso. Existem pessoas que têm mais insegurança, mais dificuldade, certos bloqueios, certos traumas, sim. Mas de uma maneira geral, a mulher é mais aberta para isso. Ela é mais desencanada, ela deixa fluir mais fácil do que o homem. Então acho que o preconceito, seja ele qual for, seja com o homossexual, seja com a mulher, com o homem ou com qualquer outra estrutura que possa se achar que é diferente, ele não vale, ele não é válido, né? Eu acho que cabe ao pai da casa, ao dirigente ou à mãe, estruturar um trabalho que todos sejam iguais, todos sejam tratados de maneira igual, no sentido de oportunidade, de esclarecimento, de orientação. Nós sabemos que as pessoas não são iguais. Um homem não é igual ao outro, uma mulher não é igual a outra. Imagina, o homem e a mulher são diferentes. Mas dá sim para a gente ter um olhar generalizado igual para todos, e aí depois trabalhar os aspectos individuais de cada um, sem preconceito algum com a mulher e nem com o homem. Então, vou começar a me despedir. Se alguém tiver alguma última pergunta aí, a gente responde. A gente já está com 55 minutos, né, de live. Provavelmente toda quarta-feira estaremos aqui. Proponho alguns temas aí para o Daniel, aqui na página, no Bando Curto. Nesse final de semana, nós vamos estar em Guararema, numa chácara, realizando um retiro espiritual. Sexta, sábado, domingo. Sexta-feira, ritual com ayahuasca. Sábado, diversas palestras e vivências, como encontro entre mulheres, sagrado e feminino, jornada xamânica. Algumas medicinas naturais serão ministradas, como sananga e rapé. Vai ter uma palestra lá, uma vivência muito bacana com o irmão PH Alves sobre hipnose e meditação guiada, que é sensacional, auxilia na mediunidade e auxilia na vida como um todo. O ambiente é saudável, é gostoso. À noite vai ter uma gira. E aí, no domingo, vai ter lá uma roda de perguntas e respostas na parte da manhã. Um almoço, e a parte da tarde é lazer, piscina. Vai ter uma roda de encanto com alguns músicos cantando músicas sagradas, alguns mantras, músicas de umbanda e entre outras coisas. Se alguém tiver interesse, me procura no meu WhatsApp, é 964593485, ou então no meu Facebook, Cristiano Nascimento. Eu espero de alguma maneira poder ter ajudado, esclarecido, tirado algumas dúvidas. Se esqueci alguma coisa, me perdoe. A intenção é estar toda quarta-feira aqui. Mais uma vez, agradecer a Deus, sem hipocrisia, sem demagogia, sem forçação de barra, sem nada, por ter criado esse ser tão especial, tão complexo e tão especial quanto a mulher, que a gente viu algumas frases aí, né, assim, de as mulheres é a única que quando quer sorrir, chora, e quando quer chorar, sorri. Enfim, que tem capacidade de cuidar dos filhos, cuidar da gente, cuidar da nossa roupa, da nossa casa, fazer comida, e trabalhar e realizar tantas coisas como só elas são capazes de fazer. Mulher, se o homem estiver fazendo comida e o celular tocar e ele tiver que atender a campainha, ele não consegue. A mulher atende a campainha, fala no celular, dá uma madeira pro filho, faz comida e olha o que está no forno, e tira o frango da geladeira e faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Como não prestigiar, não reconhecer o valor que as mulheres têm? Então, antes de fechar, o que é? A Olivia pediu para você mandar um axé para ela. Ô, Olivia, axé. A Glaucia perguntou se pode ir só na gira no retiro. Pode ir só na gira no retiro. Pode ir só em qualquer coisa. Pode ir só na ayahuasca, pode passar só o dia, pode passar o dia aí na gira de noite,
pode ir só no domingo participar da roda de perguntas e respostas e também participar da roda de encanto e do lazer. O que mais? Você passou aí pra mim agora que eu não vi. Um salve pra Tati. Um salve pra Tati. 58 minutos. 58 minutos. Então eu tenho 2 minutos para fechar dizendo que eu espero e peço que a mulher seja um pouco mais valorizada, né? Que Deus Mãe, que Logunã, que Oxum, que Ansã, que Nanã, que Egunitai, que Iemanjá, que todas as mães orixás nos abençoe, não só nós homens, como principalmente as mulheres, né? Que Pombagira nos ajude a nós, médiuns, sermos homens melhores e também as mulheres se tornarem mulheres ainda melhores. Então a oportunidade é de gratidão mesmo, é de agradecer às mulheres, a todas aquelas mulheres que fazem parte da minha vida, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, minhas sobrinhas, minhas tias, minha irmã está lá com o Papai do Céu, mas eu também agradeço por um dia ter vivido alguns anos do lado dela, a todas as médias do terreiro, a todas as mulheres que de alguma maneira passaram pela minha vida, gratidão, vocês sempre me ensinaram alguma coisa, e é isso, o Dia da Mulher não é só dia 9 de março, é todos os dias, axé, saravá, e até a próxima.